Olá, galera, os estudantes aí do Enem, meus queridos, quanto tempo, né? Saudade de vocês. Bom, o motivo dessa aula de hoje é para dar uma ajuda a vocês, se possível. Eu tenho observado que vocês têm recebido algumas aulas aí, mais no sentido de resolução de questões, isso é bom, mas quero lembrar vocês também que essas questões que já caíram, elas não vão cair mais outra vez, tá? Então é bom que a gente tenha um estudado também nos conteúdos também. Eu sou professor de biologia, meu nome é Dinar, e hoje vamos falar um pouquinho de citologia, né? Vamos começar a aula 1, tá? Mas a gente vai fazer várias aulas aí para ajudar vocês. Quem gostar, né? Ok, é uma força que está dando, é um motivo a mais, e eu ficarei muito feliz em você estar utilizando essa aula também como um mecanismo de ajuda para vocês, né? Dentro da biologia, os assuntos que mais caem no Enem é a humanidade e ambiente, em torno aí de 20%. Citologia, que é um assunto que vamos tratar aqui hoje, em torno de 11%. Histologia e fisiologia, 11%. Fundamentos da ecologia, 8%. Biotecnologia, em torno aí de 9%. Então, é interessante que vocês anotem aquilo que é interessante, peguem um caderno aí, pausem o vídeo, anotem aquilo, porque quanto mais vocês anotam, mais o cérebro de vocês tem a capacidade de fotografando, tá? Fazendo uma fotografia, e na hora da prova vocês vão conseguir lembrar vocês também que o que mais cai no Enem, na verdade, são aqueles detalhes peculiares, aquelas coisas que poucas pessoas acham que não vão cair porque são difíceis, é uma coisa que está lá muito na ponta, por exemplo, e é justamente aquilo que faz a diferença para quem estuda. E é interessante também que vocês façam bastante exercício, tá, gente? Vocês têm muito tempo para estudar, para fazer exercícios, para voltar nesse vídeo, para ver outros vídeos também que tem aí no YouTube também, que são muito legais. E seria interessante que a gente conhecesse uma coisa que seria a etimologia da palavra, a origem da palavra, o significado dela, tá? Mas, de uma certa forma, eu pretendo ajudar vocês, né? Essa é a primeira aula e eu irei gravar várias aulas aqui. Como é uma aula que não estou acostumado a gravar, então vai aparecer alguns erros, mas espero que vocês me desculpem, me perdoem, e o objetivo aqui é ajudar vocês, tá, galera? Ok? Então vamos nessa. Citologia, né? O que é citologia? É a área da biologia que estuda a célula, né? Estuda a célula, tanto ao nível de sua constituição, de sua estrutura, quanto sua função. Para a gente saber realmente o que é citologia, não precisa a gente ficar gravando o que é. Basta a gente ir para a etimologia da palavra, a origem da palavra, o significado. Então, ela é uma palavra grega que tem dois significados: Kitos e logia. A palavra kitos significa célula e logia é estudo. Toda vez que você ouvir essa palavra, ou ver essa palavra de logia, logos, por exemplo, vocês vão associar isso como estudo. E kitos, célula, ou seja, o estudo da célula. Pronto, estudar uma célula é como estudar um local. Eu quero saber tudo daquele lugar. Então, eu quero saber tudo sobre célula. As células são as menores unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos, tá? Todo ser vivo é composto de célula. Todo, sem exceção. Mas, professor, e os vírus? Os vírus, eles não são seres vivos, porque eles não são formados por célula, tá? Irei gravar uma aula falando só dos vírus, só das doenças virais, para que a gente fique por dentro, que certamente esse ano não vai cair, vai despencar no Enem a questão de doenças virais e principalmente a questão do SARS-CoV-2 ou a doença Covid-19, tá? As células, elas estão presentes em todos os seres vivos, mesmo nos vírus, por exemplo,
Mas e aí os vírus podem ser considerados um ser vivo ou não? Alguns autores, na maioria deles, dizem que não, porque eles não têm metabolismo próprio, não conseguem comer, não conseguem respirar, só sobrevivem dentro de uma célula, são um hospedeiro intracelular obrigatório, mas alguns autores, e principalmente quando a gente estuda lá a questão da biologia molecular na universidade, lá a gente vai entender um pouquinho melhor, e aí como ele é composto de DNA ou de RNA, a gente acaba dizendo assim, não, então o vírus é um ser vivo. Sim, quando a gente vai para essa parte do material genético, sim. Lembrando, o vírus só tem DNA ou só RNA, nunca ele vai ter os dois, exceto o citomegalovírus, que ele apresenta esses dois, tá, gente? E uma coisa interessante para o Enem é que vocês devem ter muito cuidado sobre a questão do enunciado. É lá no enunciado que você vai matar a charada da resposta. Então, muito cuidado, tá? De forma muito rápida, vamos falar um pouquinho da história da citologia. Hans e Zacharias Janssen, pai e filho, né? No ano de 1590, desculpa, eles inventaram um pequeno aparelho de duas lentes que eles denominaram de microscópio, tá bom? Robert Hooke, um pouco mais tarde, em 1665, observou os espaços vazios de uma cortiça, né, que é o envoltório de uma árvore, os quais ele denominou de célula. E o espaço, ou seja, o diminutivo célula, tá? Aqui está o microscópio, um dos primeiros a ser desenvolvido, e aqui está o espaço que Robert Hooke estudou, tá? Nessa imagem aqui dá para a gente perceber mais ou menos o que ele viu, né, que não seria uma célula hoje, só os espaços mesmo, mas foi um processo onde nasceu, onde evoluiu, e a gente tem todo o conhecimento de célula hoje, todo o conhecimento de estrutura, de função, de fisiologia, etc. Tá? O Theodore Schwann, por exemplo, em 1839, observava a existência de células nos animais e nos vegetais. Então, ele já teve essa capacidade de observar a presença de células nos animais e nos vegetais. Então, todos os seres vivos são compostos por células, seja uma célula ou trilhões de células. No nosso caso, mais ou menos 75 trilhões de células. Não vai cair a quantidade de células em uma pergunta. Pode cair se é unicelular ou pluricelular, tá bom? Vamos para a teoria celular. Essa aqui é uma das questões que pode cair, está lá dentro do contexto, tá, gente? Todos os seres vivos são constituídos por células, todos os seres vivos. Então, isso aqui é uma das coisas que, uma das alternativas lá que você deve estar muito atento, que todos os seres vivos são formados por células. Tá bom? Como nós já falamos, os vírus não se enquadram nesse quesito. Vamos aqui, letra A. Todo ser vivo é constituído de células, ou seja, todo ser vivo é formado por células, exceto os vírus, porque está um asterisco. Uma célula só surge de outra pré-existente, ou seja, para que venha uma célula, é necessário que já exista outra célula. Aí você pode perguntar, professor, e como surgiu a primeira célula? Aí é um processo evolutivo. Nós podemos falar isso lá da origem da vida, tá? Vou gravar uma aula para vocês falando da origem da vida, lá como surgiram esse processo evolutivo, que geralmente cai muito lá no Enem, tá? Então é muito importante a gente saber como essa questão é evolutiva. Professor, eu não acredito nessa parte. A questão aqui não é a gente discutir religião e o acreditar, é o que vai cair no Enem. Então isso é muito importante, tá bom? Todas as reações metabólicas ocorrem no interior da célula. Nada vai acontecer fora da célula. A água que a gente bebe, a comida que a gente come, na verdade, ela só irá ter uma função a partir do momento que ela entra para dentro da célula. Enquanto ela está fora, ela não serve. O nosso tubo digestório é oco. É como se algo entrasse pela boca e tivesse um cano que vai dar direto lá a parte embaixo, o ânus, por exemplo. Mas aí a comida ela sai dessa parte oca e ela passa para o sangue e aí depois ela vai entrar para dentro da célula. E aí ela vai servir para nós. Assim é a água, ok? Então só serve quando está dentro da célula, no interior de uma célula. Então as reações metabólicas do metabolismo só irão acontecer no interior da célula, tá bom? Até mesmo porque lá dentro da célula tem várias máquinas lá
assim, vamos dizer, bem evoluída, que vão fazer todo esse processo, tá? Continuando aqui, né? Microscópio óptico, ele tem a capacidade de aumentar um objeto até 2.000 vezes, e o microscópio eletrônico até 100 milhões de vezes, ok? Então, a gente sabe que esse aqui é o microscópio que é mais potente, ele tem uma capacidade de aumento muito melhor. Nesse microscópio óptico aqui, a gente consegue observar até bactérias. Depois de bactérias, ou seja, menor do que bactérias, a gente já não consegue mais visualizar. A gente precisaria de um microscópio eletrônico. Então, para a gente conseguir visualizar vírus, estudar um pouco de vírus, material genético, a gente vai precisar de um microscópio eletrônico. Algumas universidades já têm esse microscópio eletrônico, tá? Mas ainda, como é caro e é difícil manipular e etc., então, poucos lugares têm esse aqui. Isso aqui em quase todo lugar tem, a gente pode ter em casa, etc. Não é um objeto tão difícil de mexer, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui à citologia, a parte mais burocrática do que vai cair para vocês, tá, galera? Os seres vivos são formados por células que podem ser divididas em dois grupos, as unicelulares e as pluricelulares. Unicelular, a palavra uni significa uma, e a palavra celular significa célula, ou seja, uma célula, tá bom? Uma célula. Quais são esses seres vivos que só têm uma célula? Ele anda por aí, por exemplo. Claro, é pequeno, a gente não vê. Só a gente, para ver esse ser vivo, a gente precisa de um microscópio, tá? Então, são as bactérias, que ela está presente aí no nosso corpo, na boca, etc. Elas são tão pequenas e ela é só uma célula só, não tem 2, 3, 4 células nela, é só uma só. As algas, né, algas marinhas, por exemplo, formado por uma célula, são um agrupamento de células que às vezes se juntam e ficam unidos, mas cada quem é como se fosse um agrupamento de gente, um pegado no braço do outro, mas cada quem é cada quem, tá bom? E os protozoários também. Então, nós temos aqui 3 seres vivos que são formados por uma única célula. Bactérias, algas e protozoários, tá bom? Unicelulares. Só que, claro, gostaria que vocês entendessem também o que é unicelular e o que é procarionte e eucarionte. As bactérias são unicelulares e são procariontes. A palavra procarionte significa primeiro, primitivo. Ou seja, icário. Icário é núcleo, membrana nuclear, o núcleo. Como se fosse um banheiro no meio da casa de vocês aí, por exemplo. Seria um núcleo, por exemplo. No quarto. Lá no meu quarto tem um banheiro bem... Então, ele seria o núcleo. Essa bactéria ela não tem um núcleo, tá? Então, ela é procarionte, tá bom? Diferente das algas e dos protozoários. São unicelulares, porém, algas e protozoários não são procariontes, são eucariontes. A palavra eu significa verdade. Vamos imaginar aí que você diz assim, eu não vou mentir para mim mesmo. Então, verdade. Então, eucarionte. Cário, núcleo. Ou seja, eucarionte. Ou seja, tem um núcleo verdadeiro. Procarionte. Primeiro, antes do núcleo. Então, não tem um núcleo, tá bom? Aqui nós temos exemplos desses seres vivos. Tá ok? Esse aqui, na verdade, é um paramestre, tá, gente? Tá o núcleo dele aqui e nós temos aqui também bactérias, tá? E os seres pluricelulares? São seres vivos formados por muitas células. A palavra pluri, muito, tá? Pluri, poli, por exemplo, são coisas que dá esse entender de muito, bastante, várias. Tá bom? Nós temos exemplo aí, quem tem muitas células, os animais e os vegetais. No caso dos animais, nós estamos inclusos, como eu já falei anteriormente, nós temos aí em torno de 75 trilhões de células, alguns vão ter um pouco menos e etc, tá? Mas esse pouco menos não é o significativo para enquadrar ele em outro ser, tá? Ele é um pluricelular, eles são formados por várias células. A partir de 10 células, a partir de
algumas células já é pluricelular. Tem algumas, então já é pluricelular. E os vegetais também, tá? Existem células microscópicas, mas existem células macroscópicas. A palavra micro é porque são pequenas. A gente, para ver, precisa de um microscópio, tá? Então, aquelas que são menores do que 1/10 de milímetro, a gente precisa de um microscópio para ver, que é o caso, por exemplo, das bactérias, da célula do nosso corpo, a célula das plantas e etc. E tem as macroscópias, né, que são aquelas maiores do que 1/10 de milímetro, que a gente pode ver ela olhando. É o caso aqui do ovo, que nós temos um ovo, por exemplo, tá? Foi quebrado o ovo aqui na frigideira e ele está aqui prontinho para ser frito, vamos dizer assim. E aqui está uma célula, tá? A membrana plasmática, a paredinha aqui de fora, citoplasma, esse espaço aqui, e aqui o núcleo, tá? Que está o DNA aqui dentro. A questão aqui da laranja também, a mesma coisa, ok? As formas das células. Aqui eu trago para vocês 4 formas de célula, mas existem várias formas. Não precisa a gente entrar em detalhe de todas as formas, tá? É só para vocês terem mais ou menos uma ideia desse formato unicelular. Aqui nós temos a forma de uma célula que a gente denomina de discoide, em forma de um disco. Ela tem que ser assim porque ela precisa de absorver oxigênio com muita facilidade. A célula do sangue, os eritócitos, por exemplo, as hemácias, são células que se renovam a cada 120 dias. Dentro de alguns ossos, nós é produzido sangue constantemente, tá? Depois eu gravo uma aula falando dessa parte aí também. Aqui nós temos uma célula em forma de uma esfera redondinha, né? Aqui nós temos uma célula em forma de uma estrela, que é um neurônio, tá? Células que compõem o nosso sistema nervoso. Tem a célula da glia também, que é em forma de uma estrela. Por que em forma de uma estrela? Porque ela tem a capacidade de se ramificar por um espaço maior e captar informação, dor, frio, calor, etc. Então, ela tem essa capacidade. Tá? Já pensou se não fosse assim, alguém tocaria no ponto, a gente sentiria, tocava em outro, a gente não ia sentir, ok? E aqui nós temos as células em forma de um fuso, ou seja, como se fosse mais ou menos uma caneta alongada, tá? São as células dos nossos músculos. Se você pegar aí o bíceps, o tríceps, por exemplo, você vai ver que ele não é redondo, ele é um pouco em forma de um fuso, tá? Alongado. Bom, gente? Tipo de célula quanto à evolução, tá? Aqui nós temos uma célula procariótica. Olha o que foi que eu falei lá no início. Procariótica, ou seja, não tem núcleo. Ela não tem núcleo. Se ela não tem núcleo, então ela é denominada de procariótica e ela vai pertencer a quem? Às bactérias. Ela é uma célula que ela não tem carioteca, ou seja, não tem núcleo. O material genético, que é o DNA dela, está espalhado aqui por toda ela, vamos dizer assim, não está bem organizado, não está no cantinho, não está dentro de algo. Essa região que a gente vai chamar de nucleóide, por exemplo, tá? Não tem organelas membranosas, como, por exemplo, complexo de Golgi, complexo de Golgi e outros, né, que a gente vai citar depois. Não tem um citoesqueleto, que é uma rede de proteína que dá estrutura para ela, por exemplo, se fosse uma casa feita com ferro, por exemplo, então tem uma estrutura boa e outra que não é feita com ferro. Então, essa daqui, no caso, ela não tem esse citoesqueleto. Aqui do outro lado nós já temos uma célula eucariótica, tá? Verdade, carne, núcleo. E ela é vegetal, tá? Então ela vai ter um pouco de diferença com relação à célula animal, tá bom? Por que ela vai ter essa diferença? Ela vai ter essa diferença porque ela vai ter uma coisa chamada de cloroplasto, ela vai ter um vacúolo, por exemplo, ela não tem centríolos. Então são coisas, gente, que caem no Enem. A questão do cloroplasto, a questão aí do centríolo lá nas células animais, aquela do vacúolo, por exemplo, está aqui o vacúolo, ó, na célula animal não apresenta. A parede aqui celular de celulose, tá? Então, são coisas peculiares que
mata o aluno na hora da prova lá. O aluno fica sem saber, meu Deus, e agora? O professor falou isso aqui, então acho que é isso aqui. Não era, tinha uma coisa lá específica que o professor tinha falado, tinha passado despercebido, tá bom? Essa daqui tem núcleo, essa aqui não tem. Essa aqui é rica em organelas. Organelas significa o que, professor? Essa palavra significa pequenos órgãos. Aqui dentro tem como se fosse uma rede de órgãos bem pequenininhos, tá bom? Vamos falar dos tipos de células quanto ao grau de especialização, tá, gente? Células indiferenciadas, indiferente, que ainda ela não escolheu o que vai ser. Ela precisa de algo para estimular ela a formar alguma coisa. Quando o espermatozoide do nosso pai junto com o óvulo da nossa mãe forma uma única célula. E aí, a partir dessa única célula, é que elas vão começando a se especializar. Opa, eu vou formar o olho, vou formar o nariz, vou formar a boca, vou formar o ouvido, vou formar o dedo, vou formar o cabelo. Então, as células vão começando a dizer o que elas querem se formar. Elas vão se especializar. Por enquanto, nós estamos falando de células que ainda não têm essa especialização, são indiferentes, tá? São denominadas também de células totipotentes, tá, gente? Totipotente, pluripotente, multipotente e unipotente. É uma evolução, tá? Começando aí pelo totipotente até lá o unipotente. É um processo que vai acontecer evolutivo dentro da barriga da nossa mãe até chegar à questão da formação do bebê. Bom? Então, de células totipotentes pelo fato de poder originar os diversos tipos celulares existentes em um indivíduo multicelular. Multicelular, multicélula, tá? Exemplo, a célula ovozigoto. Como eu já falei, ela vai dar origem a uma pessoa futuramente. Mas ela era só uma célula. E as células embrionárias. Beleza? E células diferenciadas? São aquelas células que já escolheram que vão ser, ponto. É como aquela pessoa, não, eu queria ser médico e eu sou médico. Queria ser professor e eu sou professor. E, no caso, vocês está aqui, indiferente ainda. Eu quero fazer medicina, mas eu quero agronomia, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser biólogo, eu quero ser matemático, eu quero ser isso, aquilo, eu quero ser físico nuclear, eu quero ser um químico, quero ser médico, médica, mas ainda você não se definiu ainda o que você quer ser. Tá bom? Aqui no caso é que você já se definiu e já é, por exemplo, tá bom? Disse dois tipos celulares que por passar por um processo de especialização, já se especializou, tá? Estudou, especializou, vamos dizer assim, já se formou. Não, quero ser a orelha, ponto. Estão aptas para desempenhar uma função específica. Células do fígado, célula hepática, ela já é uma célula do fígado. Ela não pode ser mais uma célula do olho, tá bom? Célula do músculo, não pode ser mais uma célula óssea. Célula óssea não pode ser mais uma célula nervosa. E célula nervosa não pode ser mais uma célula sanguínea, tá bom? Então, cada quem já escolheu o que vai ser e ponto final. Continuando com o tipo de célula, grau de especialização ainda aqui, tá, gente? Células, esse nome aqui já é um pouquinho diferente, mas não se preocupe com esses nomes aqui, porque lá não vai cobrar. Só para vocês terem uma noção mais ou menos. Aí nós estamos falando da citologia, estudo da célula. Células desdiferenciadas. São células que, por algum motivo, ao perder a sua especialização, reassumem o padrão de célula indiferenciada e passam a multiplicar de forma descontrolada. Essa célula ela é especial para ser uma célula dos pulmões. Mas por algum motivo, talvez do cigarro, essa célula ela ultrapassou o limite dela e ela começou a formar um aglomerado de células. Então a gente vai denominar isso aí de câncer, tá? Maligno ou benigno, depende de como está e como será, ok? Depois eu posso gravar uma aulinha falando sobre a diferença do câncer, tá bom? É bom que a gente saiba isso aí também. Então, essas células cancerosas e as células embrionárias vegetais, né? Que elas perderam a capacidade do que elas foram formadas.
E diferenciação celular consiste em um processo de adaptação estrutural e funcional das células totipotentes, que, a partir de um mesmo material genético, se capacitam a desempenhar uma determinada função. Essa adaptação se deve, né, se deve à expressão diferencial do genoma celular, ok? Qualquer coisa que você não estiver entendendo, vocês pausam o vídeo, volta ele, estuda novamente, pega o material. Eu aconselho vocês pegarem também o livro lá do Contacto, né, que é o livro que nós adotamos aqui de Santa Fé, de uma estudada. Recorram a vídeos, a outros vídeos, e dê uma estudada aí, tá, gente? Não vamos ficar na superficialidade. Quero que vocês passem no Enem, chega um dos melhores, vamos dizer assim, cursos a nível do Brasil, tá? Estrutura das células. Basicamente, uma célula é formada por 3 partes. Membrana plasmática, que é como se fosse a parede do nosso quarto. O citoplasma, como se fosse o espaço lá onde fica entre a parede e a cama. E o núcleo, como se fosse aquele banheiro que está lá dentro do quarto. Tá? Nem todas as células vão ter núcleo, assim como nem todos os quartos têm banheiro, nem toda célula tem núcleo. Então, tem a questão das eucariontes e das, isso aí, procariontes. Beleza. Aqui nós temos uma célula com exemplo de eucarionte, tá bom? Tem um núcleo dela aqui, tá bom? Vamos continuar falando da membrana plasmática. As membranas plasmáticas, ela possui aí uma espessura de 6 a 9 nanômetros, né? Bem fininha, nanômetro, tá? Ok? Pegando aí milímetro, dividindo aí por várias partes aí. É como se, se eu não me engano, pegasse 1 milímetro e dividisse em 1000 partes, mais ou menos isso, tá? A membrana plasmática, ela é flexível, tá? Ela permite um movimento, e ela é fluida, ela permite passar substâncias, entrar ou sair substâncias. Então, ela é um fluido. Claro que não de forma desorganizada, como a casa da mãe Joana, vamos dizer assim. Tá? É formado de lipídios. O que seriam lipídios? Gordura. Glicídios, açúcar, tá? Essa palavra aqui, gente, ela substitui a palavra açúcar, por quê? Porque nem todo açúcar ele é adocicado, vamos dizer assim. Então, dentro da classificação dos açúcares, a química explica um pouco melhor isso aí, mas eles não são adocicados, tá bom? Então, se eu não me engano, o glutamato, uma coisa assim, ele não é adocicado, por isso que ele é utilizado aí para as pessoas substituir no lugar do adoçante. Né? Se eu não me engano, tá? Nessas horas a gente pode estar lembrando de uma coisa e falando outra, então, mas é isso. E protídeos, tá? São as proteínas que pode ser de forma esférica, né? Que é esse caso aqui, ou integrais, que é esse exemplo aqui. Essa daqui ela tem a função de carregar alguma coisa que chega aqui fora para dentro, ou de dentro para fora, tá? Elas são permeáveis à água, ou seja, a água passa com muita facilidade na membrana plasmática. Claro, senão a gente beberia água e aí esperar que alguma coisa levasse essa água para dentro da célula, e aí talvez se a gente não tivesse esse vetor, a gente morreria de sede, tá? Impermeáveis aí, ou seja, não deixam passar assim com tanta facilidade o sódio, potássio, hidrogênio e etc, tá? E as moléculas polares. Esse nome polar aqui, gente, professor, o que fazer para lembrar de polar? Vamos lembrar do Círculo Polar Ártico, aonde tem o quê? Muito gelo. E gelo é formado de quê? Água, beleza? E elas não são carregadas de glicídio, ou seja, de açúcar. São permeáveis a substâncias lipossolúveis. Lembra lipoaspiração. Lipoaspiração, a gente faz a lipoaspiração para tirar o quê? Para tirar osso? Não. A gente faz a lipoaspiração para tirar gordura. Então, lipo é gordura. E solúvel, aquilo que se desmancha na gordura. Nós temos algumas vitaminas que são lipossolúveis. Vitamina A, D e K. São vitaminas que estão presentes aí, por exemplo, a vitamina no leite, por exemplo. Então, são vitaminas que é rica em gordura, tá? Diferente das hidrossolúveis, que são
aquelas vitaminas que se dissolvem na presença de água. A membrana plasmática, de acordo com Davis e Daniele, é uma dupla camada lipídica com extremidades hidrofóbicas, água, fóbico, medo, ou seja, tem medo da água, do lado oposto, voltada para dentro da extremidade. É como se fosse mais ou menos aqui. Meus 2 dedos aqui, eles estão na parte interna, então aqui ele não vai ficar em contato com a água. Já nessa parte aqui vai ficar em contato com a água e nessa outra parte aqui em contato com a água. Essa outra parte aqui é chamada hidrofílica e aqui hidrofóbica, ok? Robertson, ele afirma que ela é idêntica, mais ou menos, o que Davis e Daniele descreve nessa anterior aqui, porém com uma diferença, né, que as proteínas estariam estendidas sobre a membrana e que haviam proteínas que ocupavam espaços vazios entre lipídios, tá? Entre a gordura, tá bom? E o mosaico fluido, né, que é um dos exemplos mais que nós temos aí, vamos dizer assim, que sempre cai, essa questão do mosaico fluido no Enem, nos vestibulandos e etc, tá? Dupla camada lipídica, né, porque são 2 camadas de gordura, com extremidades hidrofóbicas, né, que são aquelas extremidades que não têm contato com a água, voltada para o interior, como eu já falei, e a hidrofílica voltada para o exterior, para fora, tá? Então, a palavra hidrofóbica significa medo da água, e hidrofílica, filia, filho, aproximação, então, está mais próximo, ou seja, contato, tá? Voltado para a parte externa. É como se você construísse, vamos dizer assim, algo dentro da água e lá nesse espaço, na parte interna não vai ter água, só na parte externa vai ficar as paredes. Participa da composição proteínas integrais ou esféricas, os glicídios, que são, no caso, os açúcares, estão ligados à proteína. Essas proteínas são chamadas de glicoproteína, que é, na verdade, proteína e glicose, tá? Ou os lipídios, né, que são os glicolipídios. A membrana plasmática, ela é construída de quê? Ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídio, fósforo mais gordura, tá? Bem como por proteínas espaçadas e que podem atravessar de um lado a outro da membrana. Algumas proteínas estão associadas a glicídios, ou seja, proteína mais açúcar, formando as glicoproteínas, tá? Como eu já falei, a associação de proteína com glicídios são os açúcares. Protege a célula sobre possíveis agressões. Claro, se nossa célula se destruísse com facilidade, a gente nem chegava onde nós estamos hoje. Ela retém enzimas, constituindo glicocase, que controlam a entrada e a saída de substâncias. Na membrana plasmática não entra quem quer e nem sai quem quer, assim, de forma desorganizada, tá? A membrana plasmática ainda apresenta 2 regiões distintas. Uma polar, né? Uma que fica em contato com a água, e essa parte aqui é carregada eletricamente, e uma apolar. Apolar, esse A aqui que está junto com a palavra polar, significa ausência, negação, não existe, tá? Então, se aqui existe água, aqui não existe água, então apolar, tá? Não apresenta nenhuma carga elétrica. E para finalizar a aula de hoje, para finalizar essa primeira parte aqui, tá, gente? Quero apresentar para vocês esse quadrinho que eu montei aqui para vocês. Vamos analisar aqui os seres procariontes, que é aqueles seres vivos que só tem uma célula, mas não tem núcleo. Os eucariontes, no caso aqui o animal, e os eucariontes vegetais. Então, essas 3 diferenças aí para vocês. E é interessante que vocês anotem essa tabelinha, façam aí um esqueminha aí, gravem ela, ande com ela aí no bolso, por exemplo, coloque debaixo do travesseiro, tira uma foto do celular aí, e vai dar uma olhada de vez em quando aí, e tente decorar, tá, gente? Tente decorar isso aqui, porque certamente 1 ou 2 questões vai cair.
Eu não estou dizendo que já caiu, eu estou dizendo que vai cair, isso é certeza. Depois, quando cair essa daqui, você vai dizer, nossa, o professor Ednar falou que essa questão, e uma dessas questões de cair, e cai. Tá? Então, procarionte, tem carioteca? Lembrando, carioteca é núcleo, não tem. Tá? Procarionte não tem núcleo. Tem membrana plasmática? Tem. Tem parede celular? Tem. E eu coloquei um asterisco aqui porque eu vou explicar lá embaixo essa questão da parede celular, tá bom? Não apresenta retículo plasmático rugoso, não apresenta retículo endoplasmático liso, não apresenta complexo Golgiense, não apresenta mitocôndria, que é uma das organelas responsáveis pela respiração celular, não apresenta cloroplasto, claro, que não faz aí fotossíntese, e não apresenta vacúolo também, tá? Não tem esse acúmulo de água no espaço, denominado vacúolo, que só os vegetais vão apresentar. Já a célula eucarionte dos animais apresenta carioteca? Sim, apresenta núcleo. Apresenta membrana plasmática? Claro. Não tem parede celular, tá, gente? Não, os animais não têm parede celular. Não tem. Cuidado, se cair lá, não vá marcar isso aí não, tá? Tem retículo plasmático rugoso, tem retículo plasmático liso, tem complexo Golgiense, tem mitocôndria, não tem cloroplastos. Os animais não têm cloroplasto, não faz fotossíntese. Com exceção de um protozoário que apareceu aí alguns anos atrás, se não me engano, 6 anos atrás, por exemplo, que os pesquisadores pegaram ele era como uma folha, por exemplo, um protozoário, e aí estudo vai, estudo vem, e aí descobriram que ele tinha cloroplasto e ele era capaz de realizar fotossíntese, ou seja, ele não precisava de comida, ele era capaz de realizar a sua própria comida, sem precisar ir atrás dele, tá bom? Não tem vacúolo, tá, gente? E a célula vegetal? Ela é eucariota, ela tem um núcleo, tá? Então, ela tem carioteca, tem membrana plasmática, tem parede celular, tem retículo plasmático rugoso, tem retículo endoplasmático liso, tem complexo Golgiense, tem mitocôndria, tem cloroplasto e tem vacúolo. Tem tudo, tá? Só não tem retículo, só não tem os centríolos, tá? Depois eu gravo com uma aula e falo dessa parte. Como eu coloquei o asterisco aqui, eu gostaria de destacar porque colocar esse asterisco aqui, tá? A questão dos procariontes bactérias, tá bom? Parede celular. Lembrando que a parede celular das bactérias são formada por peptidoglicano, tá? Então, é um peptidoglicano. Esse peptidoglicano aí, não precisa vocês se preocuparem com essa parte aí de, essa função disso e daquilo. Não precisa se preocupar, depois a gente pode entrar em detalhe melhor, tá? Parede celular das plantas são feitas de celulose, que é o material que é retirado aí para o caderno, para o livro, papelão e etc. Parede celular dos fungos são compostas de quitina. Lembrando que quitina e celulose são polissacarídeos, tá? Então, fungo, parede celular, quitina, planta, parede celular, celulose, bactéria, parede celular, peptídeo, glicano. E a parede celular dos animais, não existe parede celular, tá, gente? Cuidado com isso aí, tá bom, gente? Então, é isso aí, galera. Um abraço. Depois eu coloco para vocês a aula 2, que é a continuação desses slides aqui. Forte abraço. Estuda, qualquer coisa, é só deixar comentário aí. Estão gostando? O que é que vocês precisam estudar aí com mais urgência? Estão em dúvida? Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço.